Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor seja engrandecido em tudo e que você saia daqui muito melhor que entrou. Está muito alto o retorno, Gilmar. Baixa um pouquinho, meu filho, por favor. Amém. Glória a Deus. Que você possa sair melhor do que você entrou e que essa presença seja contínua na tua vida. Amém? Vamos adorar mais um pouco? E já deixa aberto em Atos 2, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Só Ele é digno de ser adorado. Então aplauda mais ainda e glorifica mais ainda. Ele é o Senhor, Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Aleluia, glória a Deus. Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Assíria, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua e as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nestes termos. Agora eu falo: varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Amém? Pai, obrigado. Fale ainda mais ao nosso espírito, que esta palavra permeie nosso coração, alma e espírito e ecoe até a eternidade, em nome de Jesus. Que eu diminua, o Senhor cresça, e tudo aquilo que o Senhor planejou para esta noite, nós estamos abertos para ouvi-lo e obedecê-lo em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Aos convidados, sejam bem-vindos a esta casa. Que o Espírito de Deus fale a cada um de vocês. Aos visitantes, aos que são parte desta casa, que são membresia, aos obreiros, a você que está na internet e acompanha esse culto da internet, que você possa curtir, que você possa compartilhar, para que possamos alcançar um maior número de pessoas, para que assim como nós temos sido abençoados com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você também possa compartilhar disto ao coração de alguém. Amém? Então, muitas pessoas não sabem, mas a festa de Pentecostes já existia há muito tempo. Era chamada festa da colheita. Era também a festa onde eles faziam uma releitura do Pentateuco, por isso Pentecostes. E aqui nós vemos algo muito poderoso da parte de Deus,
porque o dia de Pentecostes, neste tempo aqui, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, porque ele já era uma promessa de Deus, anunciada pelo Pai, anunciada pelos profetas, e novamente anunciada pelo próprio Jesus Cristo, quando estava aqui. Quando Jesus cumpre a sua missão, ele ascende aos céus, e a palavra diz que ele vai rogar ao Pai, para que enviasse um outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, amém? O Espírito Santo, e é bom lembrar que não estou falando, e a Bíblia não fala em ordem de importância, amém? Não está dizendo que o Espírito Santo é menor, inferior ao Pai e ao Filho. Eles estão em pé de igualdade, mas eles operacionalizam a unção, cada um a seu tempo. O Pai operacionalizou muito mais no Antigo Testamento. Jesus operacionaliza a partir do tempo dos evangelhos, e quando ele ascende aos céus, começa então um movimento espiritual, onde nasce a igreja, e essa igreja, Jesus disse que ela iria a Jerusalém, a Samaria, a Judéia e aos confins da terra. É bom lembrar que Deus é triuno, 3 em 1 e 1 em 3. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. Ele é Deus. Então, quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do Espírito de Deus. O Êxodo capítulo 19 vai descrever um dia em que o Pai desceu na terra no Monte Sinai. E quando esse Deus desce no Sinai, acontecem manifestações de trovões, de raios, sons de trombeta e fogo. Ali, no livro de Lucas, capítulo 2, vai relatar o nascimento do nosso Salvador, o menino Jesus, nascido de uma mulher chamada Maria, onde esse que é o Filho de Deus é gerado por meio do Espírito Santo, no ventre de uma virgem, e ali começa um novo tempo, porque é o tempo onde o Senhor seria anunciado, onde Ele se apresentaria como o Salvador da humanidade, aleluia. Então, quando o Pai desceu, houve movimento e barulho. Quando Jesus desceu, houve movimento e barulho. Quando também o Espírito de Deus vem, há um barulho, há um som como um vento impetuoso, e a palavra diz que este fogo, que não é um fogo comum, é um fogo sobrenatural, repousa sobre a cabeça, sobre a vida daqueles que ali estavam. Quero lembrar que começaram servindo a Deus com 500, mas alguns não perseveraram, ficando apenas 120. Olhe para alguém e diga: persevere. Porque o Espírito Santo está atento se você está de fato presente neste lugar. Não, mas eu estou. Só que tem gente que está aqui, mas a cabeça está lá fora, a alma está lá fora. O Espírito não chegou ainda, ela só está o corpo presente. Sim ou não? Então, Deus envia o seu Filho para salvar o homem dos seus pecados e transgressões. Guarde o que eu vou dizer para você nesta noite. O Senhor, Ele, através do Espírito Santo, Ele deu poder para a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. Ele coloca a igreja num outro patamar, num outro nível espiritual. Isso é tão sério que os filhos de Seva, achando que por serem filhos de sacerdote judeu, eles foram expelir um demônio em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo,
mas vocês são quem? Porque no mundo espiritual existe uma identidade espiritual. Aleluia? Então, deixa eu te dizer, quando Deus Pai veio ao mundo, o mundo se abalou. Quando Deus Filho veio ao mundo, o mundo se abalou. E quando veio Deus Espírito Santo, o mundo também se abalou. Amém? E então, quando o Espírito Santo veio, o mundo foi abalado com uma nova manifestação do poder de Deus e do reino de Deus entre nós, entre os homens. Porque Jesus está dizendo o tempo todo, é chegado o reino de Deus. Amém? Levante sua mão e diga: Senhor, encha esta igreja com o Espírito Santo, com fogo, com poder, com autoridade. A gente preza muito por um culto organizado, e a palavra diz que tudo tem que ser feito de fato com ordem e decência. Mas quem é o dono da igreja é o Senhor, e muitas vezes aliás, todas as vezes nós sabemos como o culto começa, mas nós nunca sabemos como ele termina. Aleluia? Porque uma igreja genuína é uma igreja que não permite que o pregador tenha controle no culto. Quem tem que ter o controle no culto é aquele que tem poder para fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres, salvar, batizar, convencer, converter. Eu não tenho esse poder e essa autoridade, mas o Espírito Santo pode. Ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Amém? Mas a minha oração é que convertam-se corações, que o Espírito mova outras coisas na tua vida, e que te envolva nesta noite numa experiência sobrenatural e extraordinária. Amém? Que faça tremer a terra e que venha mexer com as suas estruturas emocionais e espirituais. Você está aí, não? Aleluia! Orebacandarabás. Há uma presença do Espírito de Deus aqui, queridos. Por muito tempo a religiosidade disse assim: Espírito Santo fica lá fora, porque aqui não pode orar em língua não, tá? Eu que mando. Espírito Santo fica lá fora, porque aqui não pode ter revelação não, porque eu que mando. Espírito Santo, dons aqui não, porque fica lá fora. Para quem acredita, e como a gente acredita no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nas manifestações, então, querido, a gente vai numa outra vibe, a gente vai num outro nível, porque, queridos, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O dia de Pentecostes, os discípulos estavam dentro de um cenáculo, em silêncio. Por quê? Porque a situação era tensa e perigosa. Era um tempo em que eles estavam matando todos aqueles que se declaravam seguidores de Jesus. Aí você imagina, eles não tinham a liberdade de culto que você está tendo aqui, irmãos. Eles tinham que adorar a Deus em silêncio. E aí eles estão onde? No cenáculo, mas eles estão ali orando, mas a oração do gato. Já viu a oração do gato? A oração do leão. Recantarás, do gato. Aleluia. Então a situação era tensa. Mas o dia de Pentecostes veio para romper com os dias de silêncio. Eu estou dizendo que o dia de Pentecostes veio para romper, preste atenção nessa palavra, está rompendo como rompeu dias de silêncio, para romper com medos, para derramar sobre nós o sobrenatural, assim como o derramou sobre eles num tempo que quebrou o silêncio, e derramou sobre eles o sobrenatural. Deus vai romper dias de silêncio em tua vida, meu irmão e minha irmã, e vai começar hoje. Quem está aí? Dê um glória a Deus. Tem algum homem de Deus aí? Tem alguma mulher cheia do Espírito Santo? Fala alguma coisa. Amém? Deus vai romper com medos da tua vida. Deus vai te encher do Espírito Santo e de poder. Deus vai te dar ousadia sobrenatural. Por quê? Porque um homem espiritual não se pode deter dentro de suas realidades. Porque às vezes você fica preso na tua realidade. Mas está difícil. Mas está impossível. E muitas vezes você quer viver que Deus se manifeste em milagres.
E o milagre, ele precisa de um grande problema. Eu quero viver um grande milagre, então vai ter que viver um grande problema. Não, grande problema não, já estou cheio de problema. Sim ou não? Porque tem muita gente que está aqui, mas a mente ainda está dentro da realidade. A mente ainda é racional. A mente ainda é religiosa. A mente ainda não se abriu para que Deus possa fazer em você e por meio de você o sobrenatural, o extraordinário. Porque embora sentados aqui, a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestes. Eu estou aqui sentado naturalmente, mas espiritualmente assentado nas regiões celestes. Amém? O Espírito Santo está aqui para romper silêncio, quem crê? Eu sinto que essa noite é propícia para que o Senhor gere uma abertura no seu coração. Porque na medida que nós, infelizmente e felizmente, nós avançamos na ciência. Eu vi algo outro dia e eu fiquei meio estupefato, fiquei meio espantado. Um homem disse que no dia 30 de setembro, um cientista disse que eles vão entrar, a ciência vai entrar num novo ciclo. Num ciclo que eles chamavam de um ciclo de grandes descobertas. Um ciclo onde eles vão extrapolar o campo natural, e aquilo que nós estamos experimentando aqui é fichinha diante do avanço tecnológico que começa dia 30 de setembro. Ele está dizendo, a ciência vai avançar e vai multiplicar a partir de 30 de setembro. E aí, só que num paralelo disso, Daniel já tinha falado sobre isso. Ele disse, haverá um tempo em que a ciência se multiplicará, avançará, e Jesus vem dizendo, e o amor de muitos se esfriará. Nós já estamos nesse tempo, infelizmente. Glória a Deus. A ciência está avançando, a tecnologia está avançando. A nossa unção, querido, precisa sair do raio de ação do natural. A gente está muito natural. A gente tem que sair dessa condição natural e ir para o extraordinário. Nós precisamos sair da realidade das coisas, porque infelizmente, na medida que a igreja foi avançando, e infelizmente, tem muitos teólogos de Google por aí, achando que sabe tudo de Bíblia, porque vai lá e dá um Google. Só que existe uma coisa que o Google nunca vai dar para você, experiência de intimidade. O Google pode te trazer conhecimento, mas nunca uma experiência. O Google pode levar você para uma experiência natural, mas só a intimidade vai levar você a uma intimidade sobrenatural. Amém? Jesus prometeu derramar sobre nós o seu Espírito. E o apóstolo Pedro, em Atos 2, nos versos 17 e 18, ele vai dizer assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. Irmão, isso é uma promessa de Jesus. Desde Joel, do profeta Joel, Pedro está fazendo uma releitura de Joel capítulo 2. Quem está aí? E eu sinto que esta noite é propícia para a gente sair do natural e para o sobrenatural, aleluia. Esse é um tempo de você sair da estagnação do teu ministério. Chega de ser um crente comum. Você fala, ninguém se converte. Onde você vai, a pessoa já fala, ih, lá vem fulano. Por quê, querido? As pessoas vão olhar e vão identificar no Espírito a unção que você carrega. Sim ou não? E então o apóstolo Pedro vai explicar isso em Atos 2. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E aí, eu quero que você entenda. Diga comigo com a sua mão levantada, dizendo assim: esta é uma promessa de Deus, do Pai e do Filho, para a minha vida, no ano de 2023,
Eu não quero ser um crente mais ou menos. Eu não quero ser um crente frio e gelado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Perceba que ele está falando de um revestimento, de uma capacitação. Eu profetizo sobre a igreja nesta noite, que o Senhor está revestindo a igreja com uma unção de capacitação. Aleluia! Porque o Espírito Santo tem pressa de usar a tua vida com autoridade. Amém ou não amém? Então, queridos, essa capacitação, esse revestimento, ele vem para transformar alguém que atua numa esfera natural e levar você para uma esfera do extraordinário e do sobrenatural. E Ele quer fazer aonde? Através da tua vida. Está tudo disponível. Por que a gente não pega? Porque eu não quero responsabilidades. Porque eu não quero me envolver com a igreja. Você não tem noção da autoridade de Deus. Nós estávamos na casa da irmã, do irmão Cláudio, lá em Goiânia. E aí nós estávamos fazendo um culto. E de repente, lá no culto, alguém começa a gritar da porta: me tira daqui, me tira daqui. Parei o culto, fui lá, um ladrão preso na porta, sem ninguém prendê-lo, naturalmente. Me tira daqui, pastor, pelo amor de Deus. O que você veio fazer aqui? Não, vim roubar vocês, mas eu não vou roubar mais não. Claro, você está preso aí, né, irmão? Não ora para eu sair daqui, pelo amor de Deus. Aí fomos lá, oramos por ele. De quebra ficou endemoniado na porta mesmo. Depois se levantou, pediu perdão. E aí o finado irmão Campos, que era da Polícia Federal, pegou a pistola e falou: você merece isso aqui, ó. Mostrando a pistola para ele. Rapaz, você tem que fazer igual o pastor, né? Ficar me ameaçando com a arma, não. Agora, né? Ele que veio para assaltar a gente, né, irmãos? O que prendeu aquele ladrão naquela porta? Poder de Deus. Você está entendendo? Não, eu ia roubar, mas não deu. Claro que não deu certo. Jesus não deixou, é ou não é verdade, irmão? O que é isso? Mover no sobrenatural. Mover no extraordinário. E a gente está movendo muito no natural. A gente interpreta o que o outro fala no natural. Falou, vou falar também. Pôs na internet, vou pôr também. Me xingou na internet, vou xingar também. E aí a gente está muito natural. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e domínios. A gente está muito ofendido, a gente se ofende muito facilmente. Mas quando Jesus estava lá, sendo entregue por Judas Iscariotes, ele chamou Judas de amigo. Porque eu não vou permitir que a ofensa me roube na última instância. E muitas vezes a gente está sendo roubado por não vigiar os pensamentos, os sentimentos. Sim ou não? Então observe o ocorrido em Pentecostes. Uns ficaram admirados, outros ficaram perplexos, mas outros ficaram incomodados. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele provoca surpresa, ele provoca admiração, mas ele também provoca incômodo. Lá vem o crente. Sim ou não? Se você olhar o capítulo 2 de Atos, aqui existe um registro de 3 tipos de pessoas. O primeiro, gente que está perto. Ou melhor, gente que está dentro. Segundo, gente que está perto. E terceiro, gente que está longe.
Gente que está perto, gente que está dentro e gente que está longe. Quem está dentro está experimentando de um mover sobrenatural. Quem está perto é aquele que está perto em busca de alguém para explicar o que está acontecendo lá no cenáculo. É alguém que não está dentro, mas está aberto. Estou percebendo que é uma movimentação, está diferente. Mas tem gente que está de longe dizendo carnalidade. Estão falando em árabe lá dentro. Estão chapados, estão bêbados, maconhados, cheirados, está maluco. Tem gente que vai se admirar. Tem gente que vai se surpreender. Mas tem gente que vai se incomodar com a unção que você carrega. Por isso você tem que ser espiritual. Ai, que luta no meu trabalho. Qual que é a unção que você carrega? Uma unção que realinha processos. Você está aí? Em nome de Jesus. E por que essas pessoas vão se incomodar? Porque tem gente que vai te julgar por causa da própria natureza humana. Tem gente que tem uma balança. Tem gente que é aferidor de medida dos outros. Vou aferir sua medida para ver se você é ou não é crente. Afere a sua própria vida e vê se você é crente. Para começar, você não é. Se você está aferindo a medida do outro, você já nem é também. Você está aí? Não. Se eu estou medindo o outro, se eu estou fazendo juízo do outro, eu preciso me converter dos meus maus pensamentos e atitudes. Amém? Então, as pessoas vão se incomodar quando você estiver cheio do Espírito Santo. Só que no dia que der tudo errado, sabe quem essa pessoa vai procurar? Você. E então, é por isso que todas as vezes que nós nos movemos dentro do Espírito, tem pessoas que vai dizer: uau, eu nunca imaginei que você iria fazer algo assim. Cara, o que está acontecendo com você? Você está muito diferente. Tem uma unção que você fala, parece que dá vontade da gente, embarga a voz da gente, dá vontade de chorar. Alguns surpresos, alguns admirados e alguns incomodados. Porque alguém vai dizer assim: como pode? Como esse cara pode estar vivendo isso? Combina não. Não é sobre combinar, é sobre entender quem a gente é, querido. Você está aí, não? O que as pessoas estão olhando não sabem, mas o vaso é de barro. Mas o poder de Deus, do extraordinário, foi depositado nesses vasos de barro que somos nós. O poder é dele, a glória é dele, nós somos o vaso, mas o poder, a glória, a unção, os dons são tudo dele. E a gente se move nisso, porque a gente está no outro nível, querido. Não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém, nós somos vasos de barro. Tem que vigiar o vaso, porque se cair, quebra. A palavra diz: aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Ninguém fique batendo: eu sou bom, eu sou crentão, eu sou o super-homem. Então vem de capa então, sem carro, sem moto, sem nada. Vem. Sim ou não? Então, meus irmãos, Deus divide quase tudo conosco. Deus divide as riquezas, o poder, a unção, os dons, a graça. Mas há algo que Deus não divide nem comigo e nem com você: a sua glória. Amém? Você está aí, não? Só que quem tem tudo isso que Deus já deu, querido, vai buscar a glória de Deus como? Vai querer o lugar de Deus. O que tentou isso deu errado. Lúcifer. Ou seja, ele vai pegar um vaso de barro, vai colocar dons, vai colocar poder, vai colocar autoridade, vai colocar discernimento. E então, alguém vai olhar para alguém improvável e vai dizer assim: só pode ser Deus mesmo. Porque eu conheço fulano de tal, ele é de família que não vale nada. Só pode ser Deus. Sim ou não? Você está aí, não? Então a igreja, ele é o quê? Um depósito de vasos imperfeitos. Sim, a igreja é um lugar de vasos de barro. A igreja é um lugar de pessoas improváveis.
Às vezes alguns homens me perguntam: o que a igreja Ministério Ágape tem? E eu digo: vasos de barro. Você está aí não? Aí eu falo: homens improváveis, desejosos de uma mudança de vida. Homens improváveis que aceitaram uma chamada. Homens que não valiam nada, mas decidiram ter uma vida íntegra, reta e temente. Nós não somos melhores que ninguém, mas uma coisa nós fazemos: nós prosseguimos para o alvo. Não atingimos, mas prosseguimos. Amém. Atos 2:7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Eles não estão usando a expressão galileus apenas para dizer de onde eles vinham. Eles estão falando isso de forma pejorativa. Não são aqueles caipiras lá de Galileia. Não são aqueles analfabetos lá da Galileia. Não são aqueles que não valem nada lá da Galileia. Era sobre isso. Quem está comigo? Não são os caipiras, analfabetos, improváveis da periferia, do lugarejo que ninguém sabe, que ninguém viu, um lugar insignificante, que não tem, um lugar que não tem expressividade, que não tem relevância alguma. Eles estão tentando fazer o quê? Desqualificá-los. Por causa do quê? Do lugar de onde vieram. Quem está comigo? O que eles estão vendo ali são homens limitados, rompendo limites. O que eles estão vendo ali são homens limitados, rompendo com a sua própria natureza humana e natural. O que eles estão vendo ali são homens limitados, indo além da expectativa humana. É isso que eles estão vendo. Apóstolo, o que o senhor quer dizer? O que o senhor tem para dizer? Eu não tenho para dizer nada, porque o Espírito já está dizendo tudo. Aleluia. Quando olhamos algumas versões da Bíblia, em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas que o Espírito. E aí na parte B diz assim, ó, segundo o Espírito lhes capacitava. Então o Espírito Santo, ele vem para derramar também sobre nós o quê? Uma unção que capacita. Nasci na Galileia. E pode vir alguma coisa boa de Galileia, de Nazaré, de Teófilo Otoni, Minas Gerais? Será que pode? De Várzea Grande, de Begé? Será? E então, irmãos, quem me julga pela minha aparência, quem me julga pela minha escolaridade, quem me julga pela minha intelectualidade, quem me julga pelas minhas dificuldades, não podem compreender o que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje. Você está aí, não? Porque eu estou debaixo de um espírito capacitador. Você está debaixo de um espírito que capacita. Não é sobre onde você nasceu, é sobre o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesta noite, gerando capacitação, liberando poder, liberando autoridade. Por quê? Porque nós estamos assentados aqui, estamos nas regiões celestes ao mesmo tempo, somos de sangue, de osso, de carne, mas em nós está o Espírito de poder, de autoridade, de moderação. Aleluia! Que espírito é esse? Que pega um homem de Galileia e faz dele um profeta, e faz dele um apóstolo, e faz dele um pastor. O Espírito Santo vai maravilhar, mas ao mesmo tempo vai incomodar muita gente. Vire para uma pessoa ao teu lado e diga para ela com autoridade de profeta: eles vão falar do teu passado, com fé, com voz de profeta, irmão. Eles vão falar do teu passado, eles vão falar da tua origem, eles vão falar da tua condição, mas eles vão ter que reconhecer que o Espírito de Deus se move por meio da tua vida.
Toma essa, Satanás. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eles vão falar dos nossos erros, vão falar do nosso passado, vão falar de nossas fraquezas, mas eles estão ignorando que Deus está fazendo em nós uma obra poderosa, que os homens não podem fazer, por mais inteligentes, intelectuais que fossem, porque é o Espírito Santo nos levando a um nível de mentalidade, de compreensão, de entendimento, que não se pode fazer isso com a faculdade. Glória a Deus. O que Deus está fazendo? Uma obra poderosa dentro de você por meio do Espírito Santo. Que no futuro haverá uma manifestação, querido, tão gloriosa, que as pessoas vão ficar em dúvida se o seu passado é o mesmo que vai operar o extraordinário de Deus. Querido, não é por causa do passado, porque nós já lançamos fora todo medo, nós lançamos fora todo o passado, e nós seguimos para um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Meu Deus, pelo amor de Deus, tem crente aqui nessa casa, tem salvos aqui nessa casa, tem filhos maduros nessa casa, tem gente cheia do Espírito Santo nessa casa. Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Oracandarabassúrias. Glorifica, glorifica, crente. Tem alguém recebendo inspirações do Espírito Santo aqui, querido. Tem alguém recebendo capacitação, discernimento aqui, dons espirituais, para você não andar como você sempre andou, como uma folha levada ao vento de doutrinas. Deus está falando, eu estou erguendo pessoas e capacitando para um novo nível. Quem está aí? Fala alguma coisa, santo. Fala alguma coisa, santa. Aleluia. Ei, não dá para a gente continuar como estávamos. Não dá para a gente ficar morno, gelado. Nesse domingo, dia 20 de agosto de 2023, estamos recebendo uma ativação no Espírito, uma ativação que destrava, uma motivação que nos inspira no Espírito. Eu vim aqui profetizar que o Espírito Santo vai te inspirar, te destravar, te ativar e te encorajar. Recebe desta unção na tua vida, recebe desta unção no teu ministério, na tua casa, porque esta unção vai levar você para um nível acima. Levanta a mão assim e diga: eu recebo esta unção na minha vida. A unção que inspira, que destrava, que ativa e que me encoraja. Porque até quando você viver nos seus limites? Até quando você vai viver dentro de suas crenças limitantes? Até quando você vai ficar aprisionado nos traumas do teu passado? E o Senhor está dizendo: ei, igreja, sou eu quem te capacita, sou eu que te eleva a teu nível, sou eu que te faz ir além. A primeira reunião da igreja primitiva foi uma reunião de capacitação, de encorajamento, de destravamento, de avanço. Só que o Espírito não mudou. Pega e leva para casa. Nós mudamos. A gente insiste em fazer a oração do gato. Vai que alguém escuta, sim ou não? Eu e a bispa fomos notificados no condomínio. Recebemos um boletim de ocorrência. Estão fazendo culto demais na casa deles. Estão orando demais na casa dele. E detalhe, outro dia de madrugada estavam até fazendo exorcismo. Tome boletim de ocorrência. Você está aí, sim ou não? Mas não quero incomodar, que eu sou um gentleman. Mas o diabo é um algoz perigoso, astuto, que veio roubar, matar e destruir. E Satanás não vai calar a minha voz e nem a tua, porque nós temos uma voz de autoridade. Você está aí, não?
3 verdades que nós precisamos guardar. Eu quero compartilhar com você de algo que o Espírito compartilhou comigo. 3 verdades que você precisa guardar. Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Quando o Espírito vem sobre a igreja, o Espírito Santo, ele dá uma voz para a igreja. Presta atenção nisso. Isso aqui é importante. Eu vou começar a pregar agora, amém? Você está aí, não? E eu vou começar falando sobre a voz. Até agora só foi introdução. Agora vai começar a mensagem. Eu pensei que já estava terminando. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Você está aí, não? Aleluia. Então, queridos, o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja. E a igreja começa a ter uma voz. E Deus está te dando uma voz profética nesta noite. Quando o Espírito vem sobre a igreja recebe uma voz. E uma voz que não é apenas uma voz para o pregador do altar. Porque o ID é uma voz que Jesus, por meio do Espírito Santo, já te deu lá no Pentecostes. Hoje o Senhor está falando, igreja, eu estou restaurando a voz profética da minha igreja. Ore calabassore candaraba hande cantaraba show cantaraba naba conterebalaias. Minha oração é que você tenha uma voz lá no seu trabalho, uma voz profética, no seu ministério, na escola, na rua, no trânsito, no supermercado. O Espírito Santo está nos dando uma voz que vai trazer consciência espiritual. Quem está aí? Uma voz que vai trazer mudanças de níveis, uma voz que não se move em benefícios próprios. Sabe por quê? Eu sempre falo na igreja, eu não me beneficio de nada que os meus irmãos em Cristo têm. Fulano tem loja, vou lá e compro. Fulano tem isso, vou lá e compro. Porque eu não vou me beneficiar do fruto do seu trabalho. Se é o seu trabalho, eu vou lá e compro. Ninguém nunca diante de Deus vai falar, um dia o apóstolo foi lá me pedir alguma coisa, fazer barganha. Eu tenho autoridade. Te constrangeria, querido, eu quero esse copo. Apóstolo, não, pode levar. Não. Quanto custa o copo? Pagarei por ele. Por quê? Porque o recurso que sai do meu bolso e entra na tua loja e entra no teu comércio também te abençoa. Você está aí, não? Não vou fazer uso da minha autoridade para ter o que você tem. Porque o meu chamado é mais importante do que a minha vida. Você está aí, não? O Espírito de Deus está te dando uma voz que demarca uma nova realidade, que demarca um novo tempo, que traz salvação aos perdidos. Então Pedro levantou uma voz. O Senhor quer restaurar a voz da igreja. O mundo quer nos calar, mas o Senhor está nos dando uma voz audível. Uma voz audível. Agora mesmo esta palavra está permeando e circulando por muitos e muitos lugares. Sabe por quê? Porque esta palavra vai gerar voz nas casas, nas famílias, e vai alterar realidades. Porque é o apóstolo Júnior? Não, porque é a unção do Senhor que está entrando lá. O que o Senhor quer de nós? Ele quer nos dar uma mensagem necessária. Uma mensagem para hoje, para amanhã, para a semana, para o ano. E por isso Deus está te dando uma voz nesta noite. Quem está aí? E Ele quer que você seja uma voz, porque estamos em tempos de vozes oprimidas. Você é crente? Fala até baixinho para ninguém ouvir. Você é crente? Vamos falar de outra coisa? Covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus.
Não, é porque aqui só tem gente chique. Como é que as pessoas souberem que eu sou crente? Misericórdia. Quem está aí? Deus vai colocar uma unção na tua vida. Quando você pensar que não, você já está falando, já está profetizando, já está falando, larga esse pecado e se arrependa, porque o reino do Senhor está chegando, porque Jesus está voltando. Você está aí? Aí você vê um parente seu fazendo tudo errado. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo, assim mesmo. Si mesmo nada. Ah, ele dorme com a namorada, mas todo mundo está fazendo isso. Mas a tua casa não é casa de todo mundo. Tua casa não é casa de mãe Joana. Tua casa é a voz profética de Deus, está lá. Recatarabassobias. O diabo quer calar a tua voz, oprimir a tua voz. Ei, os galileus estão falando línguas que nunca tinham aprendido, que nunca foram treinados, mas o Espírito Santo os capacitou. Quem está aí? Diga: Senhor, nos capacita e nos devolve a voz profética. Nós, agora peraí, só fala isso se você de fato tiver essa ousadia. Nós queremos ser uma voz profética, mesmo que isto incomode pessoas, e principalmente o inferno. Vou mexer com o diabo? Não, vai que eu vou mexer com o diabo. Ele vem com aquele garfo de 3 dentes. Você não tem autoridade, não? Deus está devolvendo a voz profética, a voz apostólica para a igreja. Eu não sou apóstolo para cobrir você, eu sou apóstolo para fundamentar você. Eu não sou apóstolo para ser melhor que você, eu sou apóstolo para te servir. Esse é o papel do apostolado. O apóstolo é isso. São 5 ministérios apostólicos. Aí você fica com dificuldade de fazer algumas coisas, porque só estão com 4 ministérios. Aí você pega o apostólico e ele dá o suporte para levar você para um outro nível. Você está aí, não? Porque por muito tempo pessoas se auto-intitularam: eu sou apóstolo. Por quê? Porque queriam barganhar com alguém, porque queriam estar sobre alguém. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, que sirva os demais. Toma, receba. Não estou atrás de títulos, que você também não esteja, mas que você busque intensamente os dons do Espírito, que você busque intensamente ser uma voz que profetiza. Deus está devolvendo a voz para a igreja, a voz sacerdotal, a voz apostólica, a voz profética, a voz que liga, a voz que desliga, a voz que autoriza, a voz que desautoriza, a voz que chama a existência, a voz que altera territórios, a voz que libera, a voz que profetiza, a voz que vem com clareza, a voz que traz a importância de novos cenários. E quando eu digo voz alta, eu não estou falando de volume, mas de uma unção que será audível e que vai permear almas, espírito e coração. Quando Pedro diz, deixa eu explicar, ele está falando de clareza. Deus vai te dar voz e vai te dar clareza. Você não vai ficar mais, não, clareza. Tenho uma voz e sei o que estou fazendo, porque tenho clareza. Tem luz de Cristo sobre o lugar que eu piso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. Você está aí, não? Minha oração: Deus restaure a voz da igreja. Não estou falando de ministério Ágape não, querido. O reino é muito mais do que o ministério Ágape Nova Aliança. E o reino é tomado pelo esforço, e somente o que se esforça se apodera dele. Quando Pedro fala preste atenção, é porque é urgente. Deus vai começar a dar experiências para você, e vai te dar uma voz que vai trazer experiências sobrenaturais. Aleluia.
Atos 3:6, disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O verso 7 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 2,14, Deus está dizendo: eu restituo a vós. Atos 3, versículo 7, Deus está falando: eu restituo suas mãos, as mãos que seguram, as mãos que se erguem, as mãos que puxam, as mãos que tomam atitudes. Deus está te dando uma voz, Deus está te dando clareza, e Deus está te dando atitude. Você está aí? Deus está falando: eu não vou te dar apenas uma voz, mas vou te dar atitude para você puxar quem está embaixo para cima. Vou te dar clareza para você saber aonde os teus pés pisam. Quem está aí? Irmãos, preste atenção nessa palavra. Ela vai ressignificar o teu ministério para sempre. Deus está dando uma voz, Deus está dando clareza, Deus está dando atitude para você. Ah não, eu estou sabendo que o irmão está doente, mas deixa que o apóstolo vai lá, os pastores. Vai você! Outro dia eu brinquei com a diaconisa Doneira, ela me colocou na escala e falou assim: quer me matar de tanto trabalhar, é? Eu quero que você entenda uma coisa: Deus está te dando voz, Deus está te dando clareza, Deus está te dando atitude. Você está aí não? Deus te trouxe aqui hoje, está te dando voz, está te dando atitude. Olhe para alguém e fala assim: Deus hoje está te dando voz, está te dando atitude. Você está aí? Deus está falando: eu vou falar, você vai falar, as minhas mãos vão fazer, mas as suas também vão fazer. O que Deus está dizendo: eu vim aqui levantar a gente, eu vim aqui para reposicionar pessoas, eu vim aqui para te dizer que eu dei uma voz profética para acionar, e dei uma mão para você levantar pessoas. Ele está dizendo: voz e ação. Eu estou te dando uma voz e estou te dando atitude, porque o que tem de crente que só usa a voz para falar mal dos outros, não é voz para você fazer fofoca, não é voz para você fazer mexerico, não é voz para você falar mal do seu irmão da direita, da esquerda, não é voz para você falar do teu ministério. E eu quero falar uma coisa para você: se não tiver bom para você aqui, tem um monte de igreja por aí, mas eu vou continuar falando o que você precisa ouvir, e não o que você gostaria de ouvir. Sabe por quê? Porque um dia eu vou ser colocado diante de Deus num tribunal, e vou ter que prestar contas, até das minhas omissões. Ah, está pecando, mas deixa, tadinho, ele pode ficar bravo comigo. Fique bravo, mas vá para o céu. Uou! Você está aí? Não sou pastor para agradar ninguém não, gente. Sou pastor para que um dia, quando eu estiver na glória, eu quero te encontrar lá junto com Jesus, aleluia, nas bodas do Cordeiro, irmão. Não é só sobre uma realidade deste tempo, é sobre uma realidade do mundo espiritual da eternidade. Uma igreja que não te confronta, ela está convidando você para ir para o inferno. Uma igreja que só fala o que você quer ouvir, ela está te convidando, está criando um caminho direto para o abismo. Aí eu chamo alguém no gabinete: vamos conversar. Aí alguém já diz: ai, ai, ai. Escute, no dia que eu não te chamar mais naquele gabinete, se preocupe. Alegre o seu coração, porque um pai exorta um filho que ele ama. Você está aí? É ruim ser exortado? É. É ruim ser confrontado? É.
Mas uma palavra de confronto nos leva a um alinhamento, que nos leva para a glória, que leva para o céu, e faz com que você seja uma voz, e que você seja uma mão que estende para outros. Levante a mão direita e diga: Deus está restaurando minha voz e restaurando minha atitude. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Diga para alguém: Deus quer te usar para ser uma voz que esclarece e uma mão que auxilia. Fala de novo para gerar fé. Uma voz profética. É voz de profeta, não é voz de gato, não. De novo: Deus quer te usar. Aí sim, essa é uma igreja que tem. Gostei, irmão. Dá parabéns para você aí. Glória a Deus. Essa igreja é uma bênção. Diga para alguém: Deus quer te usar para ser uma voz que esclarece e uma mão que auxilia. Diga: eu serei uma voz que esclarece e uma mão que auxilia. Aleluia! Já está acontecendo. Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram. Querido, isso aqui é uma chave poderosa. Vendo a coragem de João e Pedro, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Há uma restauração de voz, há uma restauração de clareza, há uma restauração na inspiração, há uma restauração na ousadia, na coragem desta casa em nome de Jesus. Deus, por meio do seu Espírito, está dizendo à igreja: eu estou dando uma voz, eu estou dando uma mão que auxilia, eu estou dando coragem e ousadia, e Ele está dizendo: você vai saber o que falar, você vai ter uma mão forte para auxiliar, e você vai ter coragem e ousadia para realizar e não parar nunca mais. Que Deus está falando? Vou restaurar a sua voz, vou restaurar a sua atitude, vou te dar coragem e ousadia para realizar. Para de ser aquele passarinho que fica dizendo: amanhã eu vou. Aí outro dia: amanhã eu vou. Eu nem sei o nome desse passarinho. Curiango. Amanhã eu vou. Tem um monte de crente assim. Irmão, vamos para o treinamento? Amanhã eu vou. Vamos para o culto de quarta? Amanhã eu vou. Não, mas amanhã é quinta. Vamos para o culto de domingo? Amanhã eu vou, mas segunda não tem culto. E aí a gente fica fazendo o quê? Protelando, deixando para depois. Amanhã, depois, pode ser tarde demais. O que Deus quer fazer com tua vida, através da tua vida, querido, começa agora, começa hoje. Por quê, apóstolo? Porque é urgente. Na medida que os discípulos eram usados pelo Espírito Santo, as pessoas começavam a avaliá-lo dizendo: são homens comuns, são homens sem instrução, são homens da Galileia. Mas o que opera neles só pode ter uma explicação, pastor Hércules: eles andaram com Jesus. São improváveis, mas estão fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque andaram com... Você começa a andar com Jesus para você ver o que vai acontecer na tua vida, na vida das pessoas que te cercam. Uma revolução poderosa. Eles estiveram com Jesus.
Quando que a nossa voz ganha expressão? Quando que nossos gestos se tornam poderosos? Quando que a nossa coragem nos impulsiona? Quando fica claro e evidente, primeiro, que nós estivemos com Jesus. Segundo, que nós estivemos com Jesus. Terceiro, que nós estivemos com Jesus. Quarto, porque nós estivemos com Jesus. Mas fulano era cachaceiro, era drogado, mas ele está andando com Jesus, e ele está operando em sinais, em prodígios, em maravilhas. Mas esse cara não valia nada, mas agora ele está andando com Jesus. Mas essa mulher, ela não tinha nome, ela era mal afamada, mas agora ela está andando com Jesus. Mas essa família era uma família que não valia nada, mas agora está andando com Jesus. Mas era um vagabundo, mas agora está andando com Jesus. Mas não sabia nem falar direito, está falando com ousadia, com intrepidez, com autoridade. É porque agora está andando com Ele, está permanecendo na presença dEle, e vai ir muito mais longe, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Fique de pé em nome de Jesus. Onde está o louvor dessa casa? Erabacarachou, Erealaçou.